A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, são 7 horas 40 minutos, hora oficial do Brasil. Quadro Entrevista da sua sexta-feira, tempo ensolarado, temperatura 18 graus, a mínima na madrugada às 5 da manhã, quando fizemos a primeira leitura, estava em 17 graus 4 décimos, promessa de sol para hoje. Quadro Entrevista tem um oferecimento para Gedex Mônaco. A Gedex oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor, mais completo edifício da cidade, Edifício Mônaco, aqui no centro. Localização privilegiada, ampla sala de festa e salão de festas. Academia, garagens com circulação espaçosa, amplo e moderno hall de entrada, segurança jurídica em seu investimento, excelente vista da cidade, 86% concluído e entrega definitiva em 2022. Edifício Mônaco. É da Gedex, uma empresa do grupo Metalúrgica Cardoso. Vá conhecer, morar no maior e melhor edifício de São Carlos, Edifício Mônaco. Quadro Entrevista, como anunciamos ontem à tarde e hoje pela manhã. Convidado hoje é sobre segurança pública. O comandante da Polícia Militar aqui de São Carlos, Sargento Marcos Corrêa Soares, é o nosso convidado. Está aqui para falar sobre 2021, sobre o período, enfim, sobre vários assuntos aqui relacionados à segurança, à prevenção e aqui do nosso departamento de jornalismo. Comandante Sargento Marcos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia, amigos da Tropical FM. Muito bem, vamos fazer um balanço aqui, até porque trabalha-se bastante com números, e é o que a gente vai pautar aqui, condição de números, prevenção, novidades também. O que dá para trazer aí, Sargento, para começar em si? O ano 2021, assim, para a Polícia Militar, dá para dizer alguma coisa de forma rápida, assim, para definição, para nós, assim? Como é que foi? Elvis, o ano de 2021, exemplo de 2020, foi um ano muito difícil para a corporação, porque tivemos que trabalhar com relação ao Covid. Um trabalho diferente para nós, não seguiu a mesma linha dos outros anos em virtude da situação atípica que viveu o nosso Brasil, o mundo, e não diferente aqui o município de São Carlos. Então nós trabalhamos muito com as fiscalizações que nós fizemos tanto nos locais, nos eventos, no comércio em geral, né? Mas o povo de São Carlos sempre é um povo ordeiro, sempre colaborou com a Polícia Militar e foi um ano difícil, mas tivemos êxito aí no nosso intento. Muito bem, tá aí, avaliando. Também voltado à pandemia. E os números, Sargento? Nós temos aqui, levantamentos e balanços dos 2 anos, 2020 e 2021, e chama atenção algumas aí que em off a gente estava apurando: perturbação, furto, alguns números, outros com queda, outros aí que são mais elevados. O que dá para destacar? Bom, nós seguimos sempre uma linha de trabalho aqui nos municípios menores, e São Carlos também está nessa situação. São ocorrências menores, né, para que a Polícia Militar atende. Então, se nós trabalharmos em Chapecó, nós temos ocorrências rotineiras de tráfico de drogas, ocorrências de roubo, assalto. E São Carlos trabalha com ocorrências mais simples, digamos assim. Ocorrências de perturbação do sossego, algumas ocorrências de vias de fato e muitas ocorrências de acidente de trânsito. E a Polícia Militar sempre foca no trabalho preventivo. Então nós sempre procuramos evitar que o crime ocorra dentro das nossas possibilidades. É o que a gente tem feito, então, exemplo de abordagens, essas fiscalizações, as barreiras de trânsito, tem evitado muito os crimes, a exemplo de furto aqui no município de São Carlos. Em termos de levantamento e número, o que dá para a gente mencionar aqui e que chama atenção aqui para a nossa comunidade? Porque nós temos assim, temos notícia boa com a queda de alguns índices, mas também temos aqueles que nós temos que ficar mais atentos. Sim, então, em linhas gerais, a Polícia Militar atendeu no ano de 2021 986 ocorrências. Só nesse ano. De todos os tipos, né? Ocorrências em geral, e teve uma diminuição, a exemplo de 2020, que foram 1.120 ocorrências.
Então nós tivemos uma diminuição até no número de ocorrências atendidas. Talvez seja um reflexo do trabalho preventivo realizado pela Polícia Militar. O que chama mais atenção são as ocorrências de perturbação, que são recorrentes. Então a Polícia Militar recebe a ligação que tem uma perturbação em determinado local da cidade ou do interior e desloca para o local. Nós tivemos 134 ocorrências de perturbação registradas em 2021, a exemplo de 2020, que foram 114. Teve então um acréscimo de próximo de 20% do número de ocorrências de perturbação. Ocorrências de vias de fato e lesão corporal, nós tivemos 84 ocorrências atendidas pela Polícia Militar e teve uma diminuição de cerca de 8% em relação a 2020, que teve 92 ocorrências atendidas. As ocorrências de furto estão, de certa forma, estáveis. Nós tivemos no ano todo, até agora, dia 24 de dezembro, 27 ocorrências de furto registradas no município, tanto na área rural quanto urbana. E, a exemplo de 2020, foram 25, consideramos que tem se mantido estável, né? Os padrões aceitáveis. Os acidentes de trânsito, Elvis, nós tivemos 99 acidentes de trânsito registrados aqui no município. Para nós é um número bastante elevado, né? E teve um aumento de 10% em relação a 2020 também. Inclusive com alguns óbitos graves aqui nas rodovias, em que pese ser alguns desses acidentes com óbito a jurisdição da Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar de São Carlos sempre tem atendido também, apoiado, e é um cômputo para o nosso município, né? Alguns acidentes que resultaram em morte e que pese o trabalho preventivo de trânsito da Polícia Militar, infelizmente algumas pessoas perderam a vida e a maioria deles foi por falha humana. No ano de 2021 nós tivemos também 407 infrações de trânsito registradas, ante a 245 infrações de trânsito de 2020. Isso dobrou praticamente. Tivemos um acréscimo de 66% no número de autuações de trânsito. Então, muitas abordagens, porque o mais difícil é explicar para as pessoas. Ontem nós estávamos aí no posto da Colina, passando próximo ao posto da Colina, e um veículo do nada executando uma manobra perigosa, um borrachão na frente da viatura. Nós abordamos o cidadão e confeccionamos as multas pertinentes. E os amigos bravos com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar devia estar fazendo outras coisas, mas é um trabalho recorrente da Polícia Militar. Você imagina, Elvis, nós deixarmos para o livre-arbítrio do cidadão fazer o que quisesse no trânsito, com o seu carro, com a sua moto. Que é uma arma, né? É uma arma. Então, não é possível. E é difícil explicar esse trabalho, às vezes, para o cidadão. Mas, graças a Deus, o município tem muitas pessoas coerentes que entendem o trabalho também e apoiam esse trabalho da Polícia Militar. Então, o número de autuações tem aumentado justamente para fiscalizar e para evitar maiores problemas. Muitas dessas infrações são por recusa do bafômetro, muitas por veículo em mau estado de conservação. Infelizmente, esse é um problema também que nós queremos evitar um mal maior. Veículos com pneu careca, por exemplo, que também é um perigo. Você sair numa rodovia, acontecer uma aquaplanagem, um acidente grave, e que não podemos deixar para o cidadão decidir o que ele quer fazer consigo, com o seu carro. A Polícia Militar tem atuado e com força nesse sentido para justamente evitar que ocorram mais acidentes aí no nosso município. Muito bem. Estamos ouvindo aqui o comandante da Polícia Militar de São Carlos, Sargento Marcos Soares, fazendo um levantamento dos números relacionados aos últimos 2 anos, as comparações aqui, né? E o trânsito é algo que preocupa bastante. A fiscalização, muitas vezes reclamada alguns membros da comunidade,
em função da Polícia Militar, mas também é uma função da Polícia Militar, isso tem que deixar claro, sargento. Com certeza. Você imagina uma abordagem, a Polícia Militar ontem, nós estávamos trabalhando e você vê algumas situações de um veículo suspeito, enfim. Primeiro momento que a Polícia Militar executa a abordagem, faz uma busca pessoal nos ocupantes do veículo, da moto, enfim. Faz uma busca veicular. Após isso, não é localizado armas, drogas. A gente faz uma consulta dessas pessoas, se tem mandado de prisão, se tem pendências judiciais. E após isso, nós partimos para a questão do trânsito. Então, a Polícia Militar não aborda somente para multar. Primeiro, ela aborda para ver essas situações de armas, drogas, mandados de prisão. E depois a gente vai para a parte do trânsito. Então, essas autuações, em muito, resultam da abordagem da Polícia Militar. Quem que é o cidadão que está fazendo aqui em São Carlos? Qual que é o destino dele? Então, a gente faz muito essa triagem e muitas vezes você verifica em último momento que existem pendências administrativas de trânsito, na qual é feito, então, confeccionadas as infrações pertinentes. Então, esse é um trabalho que não é só a questão do trânsito. Não é focado... Tem outras situações muito maiores nisso também. Eu lhe mandei algumas fotos essa semana de rondas rurais dos policiais. Até gostaria de agradecer às guarnições que têm focado em muito as rondas rurais, que eu prezo muito pelo atendimento ao agricultor, que muitas vezes ele não está tão amparado pelos entes públicos, então a gente procura chegar até esses locais. Então, nessas rondas, se verificado alguma situação atípica, a Polícia Militar faz a abordagem e verifica as situações que esse condutor, que essa pessoa tem no trânsito e faz, se encontrado, as infrações pertinentes. Então, esse é um trabalho que tem um resultado preventivo para evitar os acidentes. Você imagina, você já tivemos muitos acidentes com óbito esse ano. Você imagina se a Polícia Militar não abordasse, não fizesse esse trabalho preventivo, deixasse para o cidadão decidir. Muitos acidentes mais teriam ocorrido. Tanto dos furtos também, de outras situações de crimes que a Polícia Militar tem evitado. E o álcool tem sido bastante pesado aí, né? A direção e álcool e direção. Infelizmente o cidadão, algumas pessoas têm coerência nesse sentido e sabem o momento de ingerir bebida alcoólica, de dirigir, mas infelizmente algumas pessoas não pensam nisso. Então ele faz uso da bebida alcoólica e depois faz uso do volante, do veículo. E isso não pode, a Polícia Militar tem atuado muito forte nisso. E um dos acidentes aí, recentes também, nós tivemos a morte aí de pessoas em função também da bebida, álcool e direção aí, que é uma combinação que não é aprovada, né, minha gente? Então tem que ter esse cuidado aí em relação ao trânsito, né? Que é uma coisa que é bastante corriqueira. O trânsito é a vida de todo mundo, né, minha gente? É o dia a dia de todo mundo. E a gente define carro e moto como uma arma também, né? Para quem não sabe usar aí, acaba ficando nesse sentido aí. Outras questões da segurança. Bem, lá numa entrevista de avaliação, eu sempre lembro isso com o sargento aqui, quando ele trouxe um período relacionado ao que ele estava comandando aqui São Carlos e na ocasião também Águas de Chapecó, era a queda de furto, pequenos roubos, sargento. Isso tinha muito corriqueiro nos nossos municípios aqui, e que praticamente desapareceu aí nesses índices, né? Isso já é trabalho preventivo, né? Com certeza. É o que eu estava explicando. A Polícia Militar atua constitucionalmente na questão da prevenção. Então, esse nosso trabalho de rondas preventivas, tanto urbanas quanto rurais, tem surtido um grande efeito. A população tem hoje uma situação de tranquilidade nesse quesito. Basta que ocorram alguns furtos ou que sejam roubos e a população vai se alarmar. Então nós temos trabalhado muito nisso até para levar essa sensação de segurança para as pessoas. Algumas situações de furto infelizmente ocorrem, não é possível a Polícia Militar estar onipresente em todos os lugares, mas a gente tem mantido esses crimes
contra o patrimônio em uma situação aceitável, né? Alguns durante o ano, então 27, a exemplo de 2020 que ocorreram 25, está numa situação então aceitável até. E agora no final do ano também aumentam-se aí as condições. Liberação em relação aos eventos, ao aumento do fluxo de pessoas, chegadas de fim de ano, Natal agora também, relacionado a isso também o efetivo, como é que está, sargento? E nós temos novidades também em relação àquelas operações tradicionais de fim de ano, como é que está isso? Nós temos então sempre cumprido as portarias do governo do estado, tanto do governo do estado quanto da Secretaria de Estado da Saúde. Nesse momento, nesse mapa moderado, nós temos algumas liberações, exemplo de uso de máscara em ambientes abertos, alguns eventos é possível fazer cumprindo alguns protocolos de segurança. Então, as pessoas têm voltado, os organizadores dos eventos têm levado para nós os ofícios, juntamente com os devidos alvarás de funcionamento, né? E a Polícia Militar tem cumprido. Então, nesse momento, estão retornando, digamos que uma certa normalidade. Isso eu vejo com muito bons olhos também, né? Em termos de... Aqui o pessoal até pediu aqui, mas ainda seguindo nos números aqui, sargento. Violência, que deve ser violência doméstica, né? O pessoal pediu violência, deve ser doméstica, né? Também é um dado importante, né? Bastante atendido aqui, né? Sim, nós temos... É um dos números mais elevados aí do nosso relatório do ano de 2021. Uma delas é a perturbação, a outra é as vias de fato, em via pública e em residência, e o número é bem grande, né? Então, dessas ocorrências de vias de fato em residência, de briga de casal, algumas resultam no boletim de ocorrência em que a mulher quer tomar as providências cabíveis. Então, ela solicita a medida protetiva na Polícia Civil, isso vai até o fórum, até a Justiça, que defere, então, ou não, as medidas protetivas. A vítima, então, desloca até a Polícia Militar, é um trabalho executado pela soldado Ana Paula, que, então, instala o botão do pânico, é um aplicativo, em que a mulher vai ter consigo esse aplicativo e, em virtude de uma nova situação de urgência, emergência, ela vai acionar o botão do pânico. Nesse ano de 2021, nós temos então 28 botão do pânico instalados e são 53 mulheres que estão sendo acompanhadas, que é um acúmulo então de 2019, 20 e 21, né? 53 mulheres que estão com as medidas protetivas em vigor, estão sendo acompanhadas aí pela Polícia Militar. A Polícia Militar também faz rondas e dá um acompanhamento mais próximo dessas vítimas, até para que elas se sintam mais seguras e a gente evite que ocorra um crime mais grave, exemplo de feminicídio, que tem ocorrido muitos na região aqui do oeste de Santa Catarina. Exato. São Carlos acho que aponta inclusive, né? Feminicídio no índice. Nós temos um feminicídio registrado no ano de 2021, mas graças a Deus é um trabalho que é feito aí pela polícia para evitar outros crimes que ocorram aí. Obrigado pela pergunta aqui, o ouvinte, em relação à violência doméstica. E nesse sentido, sargento, mais algum dado que dá para destacar desses números aí, em relação a esses índices, que é um levantamento oficial? Nós temos então algumas situações que aumentaram, a exemplo da perturbação, até acredito em virtude da pandemia, as pessoas têm se aglomerado mais nas residências e tem ocorrido essa perturbação, né? A gente sempre lembra que a pessoa tem o direito de se reunir com amigos, com familiares, fazer as suas festas, é o que a gente sempre conversa, né? A gente tem que chegar no local e explicar para as pessoas que elas podem sim fazer o seu evento, desde que não perturbe outras pessoas. Então, o direito à tranquilidade, ao sossego, é maior do que o direito de você se reunir e fazer sua festa. As pessoas têm que entender isso. E sempre está a Polícia Militar no meio disso, né? Um cidadão que quer dormir, ou descansar, ou ficar com a sua família, enfim,
ter o seu sossego, e o outro cidadão que quer se reunir com a família ou fazer sua festa. Então a Polícia Militar procura, em primeiro momento, mediar essas situações de perturbação, conversar com as partes, orientar para que não ocorra mais. Em segundo momento, não sendo possível, daí a Polícia Militar faz o termo circunstanciado e manda esse procedimento para o fórum para que seja resolvido pela Justiça. A questão, como eu lhes falei, das vias de fato tem ocorrido, de certa forma, um aumento também entre os anos de 2020 e 2021, mas nós estamos também nos padrões aceitáveis, é uma das ocorrências mais atendidas pela Polícia Militar. Então é a perturbação, em vias de fato, a lesão corporal. E os acidentes de trânsito, que nós novamente conclamamos as pessoas que tomem cuidado. O São Carlos tem um número muito elevado de acidentes de trânsito. Nós comparamos com outros municípios da região e você imagine, 100 acidentes de trânsito no município relativamente pequeno que é São Carlos. É um número muito grande, né? E são acidentes assim que eram evitáveis. Muitos deles nas esquinas das ruas. As pessoas acabam não tomando o devido cuidado, invadindo a preferencial, o que ocorre esses acidentes. Então a gente pede novamente que as pessoas tomem cuidado. Quem for dirigir, não faça uso de bebida alcoólica. Se fizer, dê esse veículo, essa moto, para alguém que não tenha feito uso de bebida alcoólica, para evitar não só a questão da multa, que ela é pesada, são 7 pontos na carteira, é R$ 2.930, é um valor elevado. A pessoa sofre um procedimento de suspensão da CNH. Então a gente sempre orienta que as pessoas tomem cuidado para evitar esse dissabor e além do acidente de trânsito, né? Exato. Mesmo que você bata um veículo e você esteja correto, não, estava correto, não cometi nenhuma infração de trânsito nesse sentido. Mas o fato de você estar embriagado já vai te comprometer muito. Então, a gente solicita muito que as pessoas agora nessas épocas festivas de Natal e fim de ano que tomem muito cuidado na questão da condução aí de veículo e uso de bebida alcoólica. Mas a fiscalização, logicamente, que também vai ser intensificada nesse sentido aí, né? Com certeza. Agora nós temos então, como você havia me solicitado antes, um reforço do pessoal da Operação Veraneio. Agora no período de Natal são 6 policiais militares que vão cuidar tanto do município de Água de Chapecó, da área de camping e balneário, e mais também do local de Pratas aí, do balneário de Pratas, que eles vão ficar fazendo essas rondas aí com 2 viaturas a mais durante um certo período do dia, da tarde, da noite, e vão auxiliar também nessa fiscalização e na presença. O que a gente quer também muito é que o cidadão que vem para esses locais que se sintam seguros, que possam usar áreas de camping, ou as piscinas, e de forma segura. A gente tem visto um grande número, um aumento grande, desde os anos de 17, 18, 19, 20, agora 21, do número de famílias. Eu tenho percebido um aumento muito grande, principalmente em Balneário de Pratas. As famílias, as crianças, os pais, as mães com os filhos, têm retornado ao local do balneário. Eu acho que sempre sou sincero e justo, né? Mas nessa parte a prefeitura tem auxiliado e muito o local do Balneário de Pratas. Nós também temos um carinho muito grande pela população do local. Então a gente sempre procura atender da melhor forma possível. A prefeitura tem feito melhorias no local e tem parquinho para as crianças, quadras de vôlei. O próprio local próximo ao rio foi melhorado, arborizado ali, né? Então está ficando muito bonito e as famílias têm retornado. E a polícia está presente para levar segurança para essas pessoas, para esses frequentadores desses locais. Então a equipe da Operação Veraneio dos Policiais que vem de Chapecó fazem esse apoio às guarnições nossas, em específico nesses locais de balneário, levando uma segurança maior ao cidadão que frequenta esse local. Muito bem. E daí o reforço também aí do efetivo da Operação Veraneio, nesse primeiro momento aí com
6 efetivos a mais, né? 6 efetivos, 6 policiais que vão atuar no Natal, isso. 6 policiais no Ano Novo. Depois, pelas informações que nós temos, vai ser 4 policiais sempre nos finais de semana, que eles vão estar baseados aí no município de São Carlos. Muito bem. São Carlos que já tem no seu efetivo um total de 9 policiais. 9 policiais lotados aqui. E em termos de equipamento e viatura, lá nós temos 2 aqui, né, sargento? Nós temos uma viatura só em São Carlos. Agora, com essa fusão com o município de Águas de Chapecó, nós ficamos somente com uma viatura policial. Muito bem, tá certo. Sargento, mais alguma coisa lá em relação à segurança? Alguma orientação a mais? Alguma coisa que faltou aqui? A gente trouxe números, o que é muito importante. Comemoramos aqui as baixas em alguns índices, mas temos o cuidado aqui em relação ao aumento, né, minha gente, em relação a outros aqui citados pelo sargento. O que dá para a gente destacar mais lá? A gente gostaria, então, de novamente conclamar as pessoas para que, principalmente, um dos maiores problemas que nós temos é a questão da perturbação, que as pessoas tomem um certo cuidado nas festividades, que não excedam os limites aí de bom senso, né, que você deve ter com os vizinhos, com os moradores que estão ao seu redor, e que tomem cuidado com relação a isso também, né? E nós novamente pedimos aí para que os moradores da área rural que ainda não tenham adquirido a sua placa do GPS rural, que procure a Secretaria da Agricultura para que faça a aquisição da sua placa. É muito importante para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, mas é mais importante para o cidadão. Quanto mais rápido chegar uma equipe de socorro, de segurança na área rural, é melhor para o cidadão. Então, que ele procure, que instale essa sua placa. Quem já tem, procure deixar ela visível, deixar ela em condições para que não só a Polícia, Bombeiros e SAMU, mas para quem está na área rural possa ter uma maior visibilidade dessa placa também. E no mais, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal, um excelente Ano Novo de 2022, para a equipe aí da Tropical FM, para você, Elvis, para o Cleverson, para o Oliveira Júnior, enfim, para a equipe da Tropical FM e para o cidadão de São Carlos também. Muito bem. Sargento Marcos Correia Soares foi o nosso convidado aqui hoje, fazendo, olha, uma explanação completa dos números relacionados à segurança pública. Por meio aqui da Polícia Militar de São Carlos, Sargento Marcos Correia Soares esteve aqui nos estúdios. Está aqui nos estúdios, a gente vai para a foto, mas olha, a entrevista na íntegra está em áudio e vídeo, vai estar também lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Deixa eu ver se não chegou mais uma questão por aqui. As informações também lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas, ao vivo, os trechos relacionados ao bate-papo de hoje aqui, com alguns números, alguns dados aqui, alertas relacionados ao comandante, tá certo? Quadro Entrevista fica por aqui, vem aí a seguir o Comando Geral, no oferecimento sempre por aqui, amanhã não, segunda-feira voltaremos, sempre para GDEX, Edifício Mônaco, que tem ampla e moderna estrutura com excelente conforto, possui 10 pavimentos, subsolo de garagens e um andar aí para você conferir comercial e também com 7 andares com 4 apartamentos por andares. Edifício Mônaco e GDEX, uma empresa do Grupo Metalúrgica Cardoso, anunciaram o Quadro Entrevista que fica por aqui e volta segunda-feira. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.